Bom, nessa aula a gente vai ver alguns exemplos levando em consideração os efeitos relativísticos que a gente estudou na aula passada, da contração de tempo e da dilatação do tempo e contração do espaço. E a gente vai se basear, obviamente, nos princípios da relatividade, foi com isso que a gente fechou na aula passada. E o que a gente vai ver agora é dois exemplos simples e para mostrar que esses fenômenos não são fenômenos simplesmente geométricos, são realmente fenômenos da natureza, o tempo realmente se dilata e o comprimento realmente se contrai, de um referencial com relação ao outro, isso eu quero dizer. E a gente vai começar com um exemplo famoso, que é o exemplo do meson Mi, né, do Mion, que ele é produzido a partir de raios cósmicos que colidem nos átomos da nossa atmosfera. E produz o que se chama de chuveiro de partículas. Aqui está, nesse gráfico está representado como é que funciona. Você tem lá a partícula, que normalmente é um próton, dificilmente você tem partículas mais pesadas do que um próton nesse processo. O próton vem com altíssima velocidade, perto da velocidade da luz, e colide com o núcleo, gerando partículas dessa forma como está aqui, gera mesons π, gera mesons μ, certo? Míons. E eles têm meia-vida muito curta. Eles têm uma meia-vida de mais ou menos 1,5 microsegundo. Né? Em 1,5 microsegundo, se você pensar na relatividade de Galileu, ele não conseguiria chegar na superfície da Terra, porque mesmo que ele atinja camadas mais densas, como a troposfera, que são 10 quilômetros, certo? Ele levaria mais ou menos 450 metros a cada meia-vida. Não chegaria a partícula quase nenhuma no solo. Né? A atmosfera tem em torno de 120 quilômetros, e a troposfera, que é a camada densa, né, da nossa atmosfera, é em torno de 10 quilômetros. A gente vai levar isso em consideração, supondo que a partícula colida abaixo da troposfera. Mas essas contas servem também para partículas de maior energia, mais acima. Então a gente vê, por exemplo, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que mostra o fluxo de partículas de raios cósmicos na nossa atmosfera, todos eles medidos, partículas de altíssima energia, chegando a 10 a 20 eletronvolts, e com fluxo bem baixo. No caso, acima de 10 a 19 eletronvolts, é uma partícula por quilômetro quadrado por ano, né, que colide com a atmosfera. Aqui o que eles chamam de joelho, isso aqui está, na verdade, demonstrando uma teoria e mostrando como é que funciona, por isso que tem esses nomes ligados ao artigo que estava esse gráfico. Mas eu estou interessado em partículas que colidem com menor energia. Porque com menor energia, mostrando que a de menor energia funciona, de maior energia vai funcionar também. Então eu vou pegar em torno de 10 a 10, aqui acima de uma partícula por metro quadrado por segundo, certo? E elas colidem na atmosfera com essa energia de 10 a 10. Então, supondo aí a troposfera com 10 km, as partículas com 10 a 10 eletronvolts seriam mais ou menos 1,6 de 10 a menos 9 joules. A sua velocidade estaria em torno de 0,999 da velocidade da luz. Certo? Isso daria uma energia de 10 a 10 eletronvolts. Estou falando do próton, né? O próton com essa energia. Com essa velocidade, o nosso gama é 22, e a gente está falando dos mesons μ, né, dos míons. Assim, a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso reescrevendo a velocidade da luz de uma forma mais amigável para o nosso problema, 300 metros por microsegundo. É uma forma de escrever interessante, que nos dá uma noção melhor do problema. Se o tempo de meia-vida do meson μ ele é 1,5 microsegundo, isso significa que a cada 450 metros
ele perde metade da quantidade de partículas em decaimento, né? Muito bem, a ideia é a seguinte, ele está vindo com essa velocidade, 0,999c. Aí, levando isso em conta os princípios da relatividade, como é que seria o tempo passado, o tempo que se passa nessa partícula visto pela gente, olhando o relógio da partícula, né? Isso é, a variação de tempo seria a nossa variação de tempo vezes raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E o comprimento, no caso, o comprimento aí eu vou explicar melhor depois o que seria esse comprimento, seria também L' raiz de 1 menos v ao quadrado c ao quadrado. Bem, no caso da variação de tempo, seria o gama, né, que é 22, que é o 22, né, vezes 1,5 microsegundo seria 33 microsegundos. Então isso mostra a dilatação do tempo, que é o quê? Que é a partícula, ela está passando o relógio dela, certo? De forma mais lenta. Eu sei que um Meson Mi num laboratório em repouso, a meia-vida dele é 1,5 microsegundo. Para essas partículas que vêm com 0,999c, o tempo de meia-vida dela passa a ser 33 microsegundos. E com 33 microsegundos, ela é capaz de, em meia-vida, passar 10 quilômetros, em vez de 450 metros. Então, exatamente porque o relógio da partícula passa mais lento, ele é capaz de chegar na superfície e os detetores conseguirem detectar as partículas em quantidade razoável, certo? E eu estou falando, claro, da troposfera, ele pode atingir mais acima, mas aí a meia-vida faria com que menos partículas mais acima chegassem, mas chegariam de qualquer forma. Agora o comprimento é o contrário. É o seguinte, a gente conhece a camada da atmosfera, 10 km. Como é que a partícula enxerga a camada da atmosfera, já que ela está vindo com velocidade? Ela está vendo que nós estamos andando com essa velocidade para ela. Se nós estamos andando com essa velocidade para ela, significa que o comprimento da atmosfera, que nós vemos como 10 km, para ela seria 10.000 por 22, por gama, né? Consequentemente, o comprimento que ela enxergaria seria de 450 metros, 454 metros. Isso é a distância suficiente para a meia-vida da partícula. Então, ela enxerga o comprimento menor. Nós enxergamos o tempo da partícula passar mais lento. E ela enxerga o tamanho da atmosfera só com 450 metros. Então, isso dá noção de como é que funciona a coisa da dilatação do tempo e da contração do espaço visto por um outro referencial. E aí eu estou pegando dois referenciais diferentes. Nós com relação à partícula e a partícula com relação a gente. Certo? Bem, uma outra experiência que foi feita, bastante interessante, foi feita por Joseph Raffaelli e Richard Keating. Raffaelli ele era um físico e o Keating um astrônomo. E as experiências que eles propuseram e conseguiram fazer foi pegar um conjunto de aviões, se não me engano foi 4 aviões, mas vamos pensar só em 2. Eram 2 aviões indo em direções diferentes, um para o leste e outro para o oeste. E cada avião desse levava um relógio atômico, um relógio de Césio. E um terceiro relógio, que seria, no caso, se for 4 aviões, seria um quinto, né? O terceiro relógio estaria na base, na Terra, onde os aviões partiam. E eles dão a volta na Terra e voltam para o lugar. Bem, eles dão a volta, um no sentido leste, outro no sentido oeste, e voltam. Bom, só para ter uma noção de que tipo de correção a gente esperaria nesse caso, a gente imagina o avião andando a 250 a 900 km por hora, isso é 250 metros por segundo, numa das direções. Se a gente imaginar, enquanto ele estiver andando com essa velocidade, a variação no tempo, que seria um tempo menor para a gente, né, a perda do tempo dele,
seria em torno desse valor aí, ΔT vezes esse valor. Já que 250 metros por segundo é muito menor que 3 vezes 10 a 8, mas até aí tudo bem. O interessante é que quando a gente faz a comparação, por exemplo, para 1000 segundos, em cada 1000 segundos significa menos 0,35 nanosegundos. Isso eu estou falando do tempo do avião, a gente medindo o tempo do avião, ao contrário, o tempo do avião medido pela gente. Então, aí, o que importa aqui é que há uma diferença de 0,30 nanosegundos a cada 1000 segundos. Isso significa que a cada 20 horas de voo nesta velocidade, a diferença seria de 50 nanosegundos. E o resultado foi que o avião que ia para leste teve uma variação de 59 nanosegundos e o que ia para oeste, 273 nanosegundos. E, claro, pelo erro aí, vocês sabem que o relógio é suficiente para poder medir essa variação. Então, foi um resultado bem consistente. Aqui, claro, eu não estou levando em consideração, a conta é muito simples, eu não estou levando em consideração as correções de relatividade geral, já que esse avião estaria acelerado. Ele teria o período de aceleração, desaceleração, e teria o período enquanto ele está em movimento, ele está acelerado, porque ele tem a aceleração da gravidade da Terra, e teria que levar isso em consideração, e eles levaram isso em consideração. E o resultado dele, levando em conta a relatividade geral, eles previram 40 nanosegundos para leste e 270 nanosegundos para oeste. Então, o resultado bate de forma bastante razoável com relação à previsão que eles tiveram para o experimento. Isso mostra que o tempo no relógio atômico, no avião, é um tempo real, é um tempo de fenômenos físicos acontecendo. Então, quando eu falei da história do tempo de meia-vida do Mion, acontece mesmo esse tempo de meia-vida aumentar para ele, do mesmo jeito que acontece aqui. O tempo de meia-vida muda, altera, tanto que o relógio passou a medir, marcar tempos diferentes mesmo, enquanto ele está em movimento, com relação relativa ao tempo do relógio baseado na Terra. Certo? Com isso, essas duas experiências corroboram e mostram de forma bastante interessante o que a gente chama de dilatação de tempo e contração do espaço, e mostrando que são, na verdade, fenômenos físicos reais que nós temos que levar em consideração nesse caso. Tá? Bom, agora o que a gente vai fazer vai ser uma pequena discussão, uma continha que a gente vai fazer agora, para poder, vamos dizer assim, construir, de certa forma, as nossas transformações relativísticas. No caso, as transformações de Lorentz. Para isso, a gente vai começar com as transformações de Galileu, mostrando o seguinte: olha, imagina uma distância d vista por um referencial em movimento, certo? Essa distância d confunde. Aqui a gente tem um referencial S, a princípio parado, nós estamos nele, e um referencial S' que se move na direção x, certo? Com a velocidade v, onde no tempo igual a zero os dois coincidem à origem. Essa é uma construção de referencial padrão, tá? É muito usado, no caso, para discutir relatividade. Então, a distância d, na verdade, é a distância x', e a dúvida é, se a gente quer passar os valores de um referencial para o outro, como é que a gente tem que fazer? Basicamente, usando o referencial de Galileu, isso aconteceria dessa forma. O d, na verdade, é x', certo? E o x', ele é o x, que é o tamanho, com relação ao referencial parado, x, menos vt, certo? E o y' é y, z' é z, e o t' é t. Isso é, o tempo ele é absoluto, e no referencial de Galileu, e essa seria basicamente as transformações para isso. Ok?
Mas a gente sabe que o espaço contrai e o tempo dilata. Como é que ficaria, então, no caso do referencial, levando em consideração isso? Bem, aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai, obviamente, nomear os valores de gama, beta e gama, não é isso? Como a gente tinha colocado. E vamos pensar no seguinte, se a gente tem esse tamanho D, esse tamanho D ele é visto pelo referencial em movimento, certo? E nós enxergamos esse D contraído. A gente enxerga esse D contraído, então basicamente o nosso D a gente enxerga como um x', que é o tamanho do espaço real visto pelo referencial S', sobre gama. Então esse D a gente enxerga dessa forma, certo? E quem é o D que a gente enxerga? A gente está vendo essa barra cor de abóbora D contraída, a gente está pegando o valor de x, certo? Da barra contraída. Isso é, esse aqui é o ponto de valor de x com relação ao referencial e o x' com relação ao referencial em movimento. Eu estou enxergando o meu D, contraído, esse D contraído. Visto do referencial S', o D, ele é o x'. Então, e visto do referencial em repouso, o meu D é contraído, é x' sobre gama, certo? Muito bem, então significa que o x' visto, ele é, na verdade, gama vezes D, que é a distância vista pelo referencial parado. Ora, mas quem é D? D é, na verdade, x menos VT. Eu estou enxergando D, que é o valor de x, ele é x, menos VT, ele é o tamanho de D, certo? Então, consequentemente, eu posso relacionar dessa forma os valores de posição com relação ao referencial em movimento, visto do referencial parado, que tem esses valores. Isso é, eu enxergo o x', o y' e o z', claro, y e z, y' e z' não estão em movimento nas suas direções, então as transformações ficam do mesmo jeito. A única contração é na direção do movimento, que é na direção do x'. Bom, a gente pode raciocinar ao contrário. Imaginando um D' visto pelo referencial em movimento, e esse D' estaria contraído com relação ao referencial em movimento, porque ele vê, na verdade, o nosso referencial se movendo no sentido contrário. Então ele estaria contraído, seria x sobre gama. Da mesma forma, o x seria então gama D', e o nosso D' visto pelo referencial do referencial movimento seria o valor de x', que é essa distância, mais VT', porque é o tempo do referencial em movimento. A gente está falando a partir do referencial em movimento. Então, dessa forma, a gente reconstrói ele, o x vai ser gama x' menos VT', o y, e claro, e o z ficam do mesmo jeito. Bom, só está faltando um dos eixos do espaço, que é o eixo do tempo. Como é que a gente faz a sua transformação? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, em primeiro lugar, o valor de x', que é esse cara aqui, certo? E substituir no outro referencial, nesse x' aqui. Quando eu faço isso, ele fica x menos VT, rearrumando os valores de tempo, certo? De um lado para o outro. A gente tem T' com relação ao resto. Consequentemente, o nosso T' é no referencial, que é o tempo que eu meço o referencial em movimento. Eu parado meço o referencial em movimento. Então, se eu conheço o meu relógio, eu sei qual é o relógio dele. Se eu conheço a minha posição, eu sei qual é a posição dele, certo? E assim por diante. Da mesma forma, a gente pode fazer o contrário. Pegar, substituir o x aqui nessa expressão de transformação. Se a gente fizer isso, nós vamos ter novamente a mesma conta, só que agora t com relação aos valores de linha. E, consequentemente, a gente vai ter a transformação de t com relação ao referencial T'.
Então, o que nós temos aqui? Do x' e do x para baixo, a gente tem o que a gente chama de transformações de Lorentz. As transformações de Lorentz nos diz o seguinte: se eu estou num referencial parado e eu estou vendo um referencial em movimento, certo? E eu conheço os valores do meu referencial parado, eu consigo transformar e mostrar qual é o valor do referencial em movimento, que seria a parte da esquerda. E vice-versa, se eu estou no referencial em movimento e eu conheço o valor do meu tempo e do meu espaço, né, dos valores de posição, eu tenho condição de saber qual é o valor do outro com relação ao outro referencial. É desse jeito que é construído as transformações de Lorentz, certo? Bom, então a gente fica por aqui e a próxima aula a gente começa a trabalhar a cinemática dinâmica da relatividade baseada, claro, nas transformações de Lorentz. Ok? É isso.